Você já assistiu aquele episódio da série The Chosen, onde Ramá, que era noiva de Tomé, acaba sendo ferida e vem a falecer? Nesse episódio, Tomé pede a Jesus que salve ela, que faça com que ela levante, mas ele diz a ele que não pode fazer nada por ela naquele momento e que sente muito por isso. E mais adiante, já numa cena que é bíblica, inclusive, Jesus, por um comando, faz com que Lázaro, seu primo que estava sepultado já há 4 dias, desperte e levante do túmulo, né? E obviamente, Tomé estava ali assistindo tudo isso e ficou indignado com a situação. E provavelmente o primeiro pensamento que veio foi: por que ele sim e ela não? Quais são os parâmetros, os critérios para que uma pessoa seja escolhida para ficar e a outra para partir? Eu sempre me perguntava isso já desde criança e obviamente eu fui procurar entender o sentido de tudo isso, porque eu via muitas pessoas que supostamente mereciam estar vivas, acabando perdendo a própria vida, enquanto outras que a gente considerava pessoas más, que talvez nem merecessem viver, não recebiam nenhuma consequência sobre os seus atos e continuavam ali. Que medida era essa que Deus utilizava, ou como se dava esse processo de escolha entre quem ia e quem ficava? E para falar a verdade, assim, aquelas justificativas de que era a vontade de Deus, eram os mistérios de Deus, ou que no juízo final, né, todo mundo ia ter ali a separação do joio do trigo, os justos e os eleitos e tudo mais, para mim nunca fez sentido. Então por que algumas pessoas vão demorar mais para sofrer enquanto outras já estão sofrendo agora? E isso me gerava muito mais dúvidas e questionamentos do que resposta, na verdade. Ainda mais porque o conceito que nos foi colocado é que viver é uma bênção e morrer é um castigo, né? Mas aprofundando um pouco o sentido existencial, eu comecei a me perguntar diferente. Será que realmente é assim? Será que a morte é, na verdade, um castigo? Ou em algumas situações ela não pode ser uma bênção? Porque no caso de Ramá, que é uma personagem criada ali já estava programada, não como punição, mas como libertação, ou seja, como parte da própria missão espiritual dela. Em contrapartida, talvez a tarefa de Lázaro fosse ficar, ou até mesmo ser instrumento para que Jesus naquele momento mostrasse o tamanho do seu poder, da sua força espiritual. E olhando dessa forma, a gente pode perceber que não é sobre merecimento, na verdade. Até porque se fosse, Deus estaria sendo muito injusto. E se a gente analisar apenas no quadradinho da vida biológica, muitas injustiças acontecem a todo instante. É por isso que desse prisma não existem injustiças, existem experiências que nos forjam para nos tornar pessoas melhores.